Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da jornada, mais uma live de aquecimento para a jornada Vivendo de Salão 2.0. Então, ontem nós iniciamos as nossas lives de aquecimento para a jornada Vivendo de Salão, que vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de maio, tá? E aqui são as lives de aquecimento, gente. Não é ainda a jornada, tá? O conteúdo da jornada ainda vai ser muito mais fera, muito mais top mesmo. Aqui são as lives de aquecimento para você chegar na jornada já bem aquecido. Por quê? Porque você chega lá já conhecendo, entendendo do assunto, já com uma mentalidade empreendedora, já sabendo o que você quer aí para sua vida, para o futuro do seu salão de beleza. Por isso eu faço as lives de aquecimento e também pra gente ir se conhecendo. Assim vocês vão me conhecendo e eu também vou conhecendo vocês. O tema da nossa aula de hoje, que é uma live, gente, mas é uma aula, tá? Porque eu preparo a aula para mim vir aqui dar conteúdo de verdade para vocês, tá? O tema de hoje é como montar equipe para trabalhar com você no salão de beleza. Então, já curte essa live, né? Deixa seu comentário aqui, envia para alguém. Se você tem um esposo que trabalha com você, tem uma colega, alguém que está junto com você ali no salão de beleza, já envia para essa pessoa assistir também junto com você, tá bom? Então, não assiste sozinho. Também quem tá dentro do grupo, que já se inscreveu para a jornada, recebeu ontem um PDF. Gente, quem não tiver dentro do grupo, inscrito na jornada, é só ir no link, tá? Que tá ali na bio do Instagram. E eu deixei um PDF com todas as datas das aulas, né? Das lives de aquecimento. E deixei para vocês imprimirem um espaço, para vocês anotarem também. Por quê? Porque vocês vêm aqui, assistem, né? A aula. E aí fica aquele monte de ideia. Nossa, que legal, surge um monte de coisa na cabeça. E a gente esquece. Depois você vai tentar pensar lá, você lembra só de 10%, 5%. Então, quem não tá dentro do grupo, entra no grupo, imprime, gente, já esse material complementar, tá? Pra você ir fazendo anotações, porque aí eu vou falando, você vai anotando. É muito mais fácil, porque aí, gente, você transforma isso realmente em aprendizado. Aí você volta lá um dia depois, 2 dias depois, um mês depois, e você vê o que você anotou lá em cada aula, cada tópico que você fez anotação, você vai lembrar daquele conteúdo. Se você não anota nada, tá? Então eu sei que de repente alguém de vocês já tá aí fazendo a janta, fazendo o filho dormir, né? Organizando a casa, fazendo outras coisas e assistindo a live. E aí se perde, gente. E isso acaba se tornando um tempo que você joga fora, né? Aquilo que a gente fala de um tempo burro, que você gastou pra nada, né? Pra ficar ouvindo ali eu falar. Na intenção, vou ver se ela fala alguma coisa de interessante e não anota. Então anotem, gente, anotem. Tem que escrever, tá? Lembrando que quem participar da jornada do Vivendo de Salão vai receber este lindo certificado aqui, gente, ó, preto com dourado, e ele não vai em branco, tá? Ele vai com o nome de vocês bem bonito aqui. Mas para isso tem que estar dentro do grupo lá. Se alguém ainda não entrou, pode digitar aqui jornada, que a gente envia o link para você. Aí lá dentro do grupo do WhatsApp, você vai ter materiais complementares, vai poder também fazer uma provinha lá no final, né? Que são o que? As nossas palavras secretas. Você vai preencher as palavras secretas, preencher como que você quer o seu nome no certificado, para você poder receber aí o certificado no seu e-mail, fazer a impressão e enquadrar ele assim, tá? Bem bonito. Sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, ó. Ontem tinha gente do Brasil todo aqui. Perdi a primeira aula, vamos lá, vamos focar nessa, né? Depois você volta lá e assiste a aula de ontem, tá certo? Boa noite, pessoal. Então, aula de hoje, tá? Como montar equipe. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui pra vocês e que eu falei ontem, tá? A gente vai mudar o hábito de ficar falando assim, ai, adorei as suas dicas, nossa, que dica legal, eu vou te dar uma dica. Gente,
Ontem eu falei sobre isso. Dica a gente dá assim, ó, sei lá, usa um brinco de argola, coloca uma blusa branca com uma blusa preta. O que eu tô falando aqui pra vocês não é dica, gente, é estratégia, tá? Isso aqui, tudo que eu passo, todo o conhecimento que eu passo aqui pra vocês, eu não tirei do nada, eu não tirei do além, eu estudei, eu li livros, eu fiz mentorias, eu tive mentores, eu frequentei cursos, eu estudei e também eu coloquei tudo isso em prática. Eu não sou só uma estudiosa, uma pessoa que é formada, né, que foi lá, fez uma faculdade de administração e vem aqui ensinar sobre gestão de salão de beleza sem nunca ter tido um salão. Não, eu tenho tanto a teoria, tá, quanto a prática. A prática de quem começou lavando o cabelo em casa no tanque, quem começou um salão de 35 metros quadrados e hoje tem um salão de 200 metros quadrados. A prática de quem começou sem nada de dinheiro, totalmente desacreditada por todos, né? E conseguir viver de salão e vivo de salão muito bem, graças a Deus, né? Com organização, com lucro de verdade, uma vida tranquila, que é o que eu ensino aqui dentro do Instagram, tá? Se alguém tá chegando aqui novo, que não me conhece, eu sou a Cassiane e aqui eu ensino justamente isso, tá? Donos de salões a viver de salão, com organização, lucro de verdade e uma vida tranquila. E nós teremos uma sequência de 10 lives, serão 5 lives essa semana, de segunda a sexta, mais 5 na próxima, que são o quê? As aulas de aquecimento para a jornada que acontece no dia 5, 6 e 7 de maio. A jornada não vai ser aqui no Instagram. Eu vou enviar o link das aulas somente para quem estiver lá dentro dos grupos, tá? Que vai ser no domingo, na segunda e na terça-feira. E o tema de hoje, como montar equipe. Então, como que a gente monta a equipe aqui dentro do salão? Então, olha só, gente. Como vocês sabem, eu tenho o meu curso, né? O Vivendo de Salão. Eu tenho meus alunos, hoje eu tenho centenas de alunos pelo Brasil, fora do Brasil também, já tenho alunos em diversos países, né, do mundo, brasileiros que moram fora, e a questão é sempre a mesma, quando eu vou para as minhas mentorias, né, as minhas aulas em grupo, ou quando eu vou para uma consultoria individual com o aluno. A pessoa tem sempre dificuldade o quê? Eu não sei como montar a equipe, eu não sei quando que eu devo começar a montar a equipe. Às vezes a pessoa já tá ali com 10, 15, 20 anos de salão, trabalha com uma ou duas pessoas, ou já tentou trabalhar e não gostou, achou assim que é muito difícil trabalhar com pessoas. E a primeira coisa de tudo que a gente precisa pensar, mudar o nosso pensamento, é isso, de que é difícil. Porque quando a gente fala que as coisas são difíceis, elas ficam mesmo difíceis, tá? Então, é difícil, as pessoas, porque elas vêm trabalhar e elas não ficam. Então, olha só, quero que você comece a mudar a tua mentalidade como empreendedor, tá? As pessoas, sim, elas vêm trabalhar e elas querem um emprego, um trabalho onde elas ganhem, né, ali o seu salário, o seu sustento, mas elas não vão pensar como você. E elas não vão pensar como você, essa ideia tipo assim, que a pessoa veio, trabalhou um pouco, daí não gostou e não sei o que, e saiu. Primeiro, a pessoa, ela não fez um casamento com você, ela não fez um acordo de casamento com você. Você que pensou na sua cabeça que a pessoa veio trabalhar com você, que a pessoa, nossa, vai ficar ali 10 anos, 20 anos trabalhando contigo. Não, isso não é. As pessoas que vêm trabalhar com a gente, eu sempre falo que é o quê? É como se fosse um namoro, né? Inclusive eu falo isso para as pessoas que vêm trabalhar comigo. Eu digo que é como se fosse um namoro. E um namoro é o quê? É quando tem que ser bom, tem que ser prazeroso para as duas partes. Não pode ser bom só para mim, enquanto dono de salão, e não pode ser bom também só para a pessoa que está ali prestando o serviço e para mim ser ruim. Tem que ser bom para os dois lados. E a gente vive um namoro de 5 anos, 10 anos, 15 anos, que foi o máximo que eu já tive pessoas que trabalharam comigo, né? Desde quando eu iniciei o salão vai fazer 16. Então eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo ali praticamente desde o início. E aí, por que eu falo namoro, gente? Porque a gente tá junto enquanto os objetivos estão em comum, né? Quanto pra pessoa tá bom e pra mim tá bom também, pro profissional. Aí eu não posso ficar chateado se o profissional trabalha lá comigo 8 meses, 2 anos e o profissional resolve ir embora. Gente, ninguém casou aqui. Não é casamento que você foi lá na frente de um padre, de um juiz, prometeu que ia ficar junto até o resto da vida, até que a morte nos separe.
sabe? Você que viaja na sua cabeça. E aí você fica achando assim, é difícil trabalhar com pessoas. Vamos pensar uma grande empresa, tá? Mesmo as grandes empresas, grandes empresas, gente, eles têm muitas contratações e muitas demissões todos os meses. Isso faz parte de qualquer negócio. Quando eu começo a pensar dessa forma, tudo bem, faz parte. Ah, não deu certo essa manicure, tudo bem, ela pediu pra ir embora, eu precisei demitir, ok, eu vou procurar uma outra pessoa. E vida que segue. Não fica remoendo, aí a pessoa não prestava, aí porque eu ajudei, porque eu ensinei. Sim, gente, todo mundo faz isso. As empresas investem muito dinheiro em pessoas para recrutar, para treinar, oferece isso, oferece aquilo, oferece vantagens e um belo dia a pessoa resolve que ela não quer mais trabalhar ali e pronto. E por que vocês acham que no salão de beleza deveria ser diferente? Então, quando eu falo para vocês assim, que eu dou mentorias, que eu dou consultorias e que eu já tive alunos, tenho alunos nesse momento de diversos países do mundo, diversos estados do Brasil, e eu não estou falando isso aqui, gente, pra mim, me aparecer, olha, ela tem aluno no mundo todo. Não é isso, é pra mim dizer pra vocês que, independente se o aluno tá lá no Japão ou se ele está ali em São Paulo, os problemas são os mesmos. Igual a qualquer outra empresa. As pessoas me falam assim, né, os donos de salão, é muito difícil montar equipe, é muito difícil contratar. Mas por quê? Porque fica com essa ideia. Eu já tive uma manicure, mas não deu certo, ali e tal, daí agora eu decidi que eu vou trabalhar sem. Gente, por que a gente precisa contratar, tá? Para ter mais faturamento, para ter mais clientela, para ter mais giro de pessoas no salão. Posso trabalhar sozinha? Cassiane, mas eu decidi que eu quero trabalhar para mim sozinha. Ok, pode. Eu, Cassiane, poderia trabalhar sozinha? Sim. Poderia, pegava ali 70 metros quadrados, investia num salão bem bonito, trabalhava sozinha e pronto, posso. Porém, o que acontece? Eu tenho que saber que eu nunca vou chegar no faturamento que eu tenho hoje trabalhando sozinha. Eu não vou conseguir, por melhor que eu seja uma boa profissional, que eu invista muito na minha profissão, por exemplo, aqui na minha cidade, cobrar R$2.500 para fazer uma mecha no cabelo. Aqui isso não é possível, as pessoas não pagariam, entende? Então, daqui a pouco eu tô com uma cabeça limitada, pode ser que sim, mas eu poderia ter quem pagasse, sim, mas eu ia ter poucas pessoas que iriam pagar, tá? Diferente, por exemplo, se você, tá, tem um salão ali no bairro Jardins, em São Paulo, aí a gente sabe que a coisa muda de figura, mas aqui eu não conseguiria cobrar onde que eu moro, que é numa cidade de interior, né? Então, eu vou conseguir ter o faturamento, a lucratividade que eu tenho hoje? Não, eu não iria conseguir. Então, quero trabalhar sozinha? Posso? Sim, pode trabalhar sozinha, não tem problema. Mas quando a gente tá falando no jogo de viver de salão, com organização, com tranquilidade, sabe? Com lucro de verdade, a gente tá falando em jogar grande. Em ter um salão, gente, que fatura pelo menos R$50 mil por mês. E aí, para isso, a gente vai precisar o quê? De pessoas, de equipe para trabalhar com a gente, tá? Então, a gente precisa de pessoas por conta disso, né? Pra gente ter mais movimento no salão, vender mais serviços, né? Ter mais clientela. Então, chama mais pessoas? Chama mais pessoas. Tá fazendo sentido pra vocês? Tô falando, né? Ligeiro hoje, que parece que engoliu uma metralhadora, né? Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Quem chegou agora, lembrando que o tema de hoje é como montar equipe, né, para trabalhar no salão de beleza, que essa é a nossa segunda live de aquecimento para a jornada de venda de salão, e quem participar da jornada vai ganhar o certificado, mas para isso precisa estar dentro do grupo, tá? E aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. O grande erro, tá, que eu vejo também quando eu falo com os meus alunos é o quê? Acreditar o seguinte, que eu só vou contratar quando eu estiver com a minha agenda lotada. Por quê? A maioria de nós somos o quê? O cabeleireiro, foi lá, fez o curso, abriu o seu salão de beleza, daí, né, foi aumentando o salão, ou teve aquele sonho de ter o seu próprio negócio, e daí a gente pensa assim, tá, mas como que eu vou contratar alguém se a minha agenda não tá cheia? Cássia, mas eu devo contratar? Aí eu pergunto assim, tu tem espaço físico
tenho 2 salas que estão vazias. Sim, eu tenho 2 cadeiras. Sim, eu tenho um espaço ali para 2 manicures. Eu digo sim, então você tem que contratar. Porque a gente não contrata quando a nossa agenda está cheia. A gente contrata para a nossa agenda. Quando eu falo a nossa agenda, é a agenda do salão estar cheia. É para o faturamento do salão aumentar. Então, olha só, vou contar para vocês uma história, tá? Quando eu decidi que eu ia atender noivas, o que eu fiz? Eu peguei, aluguei toda a casa, né? Que eu tenho o salão hoje, e no 2º andar da casa eu comecei a preparar, comprei cadeiras, tudo, comecei a arrumar o espaço para atender noivas. Por quê? Porque eu via que na minha cidade tinha muitos casamentos aos finais de semana. E aí o pessoal ia muito para casamento. Então assim, ó, se tem 6 casamentos, cada casamento tem 150 convidados, né? São quantas pessoas ao total que vão em salão se arrumar, mais as noivas, né? E aí eu pensava o seguinte, eu vou começar a atender noiva. E no sábado, gente, naquela época, né, eu ainda estava ali nos primeiros anos de salão, eu não tinha muito movimento no sábado. E eu não entendia o porquê que eu não tinha muito movimento no sábado. E olha só, o que eu descobri, por isso que é importante a gente conhecer o nosso público. Que como a gente não tem praia, que a gente mora em serra e é frio, mas a praia ela fica 1h30, 2 horas daqui. E eu trabalho com o público A. E a maioria do meu público tem casa na praia. Ou tem casa em Gramado. Não sei se vocês já ouviram falar em Gramado, que Gramado é um lugar bem turístico, bem legal pro frio. Então, ou eles têm casa em Gramado, ou eles têm casa na praia. E aí chegava o quê? Na época de verão, final de semana, na sexta-feira, o salão já limpava, porque ia todo mundo pra praia, né? E a maioria, tipo, não pessoas que trabalham numa empresa, tem que cumprir horário. Ou tem seus consultórios, ou escritórios, ou tem as suas empresas. E aí o que eles faziam? No verão, fazem. No verão, eles iam, o quê? Vão pra praia, né? Já lá na quinta-feira, final de tarde. E aí na sexta e no sábado não tinha movimento. E no inverno, eles iam o quê? Pra Gramado. E eu, sem cliente ali, eu digo, não, vou começar a trabalhar com maquiagem e vou começar a trabalhar com noivas também, pra mim ter esse movimento no final de semana. E aí comecei a organizar, deixei o espaço bem bonito, e aí chegou uma pessoa, que nem era uma cliente muito assídua do salão, mas ela olhou e ela disse assim, por que tu tá fazendo esse espaço? Tu tem muita noiva que te procura? Daí eu disse assim pra ela, não, eu não tenho noiva que me procure. E realmente, gente, eu não tinha noiva que me procurava. Porque a noiva, geralmente, ela já vai num lugar que ela sabe, né, que é específico pra noivas. Mas se eu não organizar o meu espaço e eu não divulgar que eu tenho serviço, eu nunca vou ter noiva. Então, em relação a contratar, é essa mentalidade que eu quero que vocês tenham. Então, eu preciso contratar só quando a minha agenda tá cheia? Não. Por quê? Eu posso contratar um profissional que faz um serviço que eu não faço. Por exemplo, se eu não faço mega hair, se eu não faço terapia capilar, se eu não faço finalização de cacheado, ou até mesmo o serviço que eu faço. Porque nem todo mundo que for no teu salão vai gostar de você, da tua conversa, da maneira como você atende. Às vezes vai ter uma pessoa que vai estar trabalhando ali no teu salão, que ela tem menos experiência que você, mas ela é uma pessoa que ela é muito carismática, as pessoas gostam dela, gostam da maneira como ela lava o cabelo. E pra você, como dono do salão, você tem que pensar o seguinte, que não importa com quem que a pessoa está fazendo dentro do teu salão de beleza. O importante é que ela esteja no teu salão. Você não pode continuar com a cabeça de cabeleireiro. Sabe que quando eu comecei a montar a equipe, então como eu trabalhava sozinho, os clientes eram todos comigo. E aí as pessoas começaram, mas tu não se importa? Ai, Cássia, tu não vai ficar chateada comigo se eu fizer com outro profissional quando eu não tinha horário? E até mesmo hoje. Às vezes a pessoa é acostumada a fazer comigo, eu não tenho horário, faz com outro profissional. Eu mesmo digo, não, mas marca com fulano faz bem, parará. Mas tu não vai ficar chateada? De forma nenhuma. Porque, gente, eu não posso pensar com a cabeça de cabeleireiro quando eu tenho o salão. Eu tenho que pensar com a cabeça de empreendedor. Não importa se a pessoa está fazendo com outro profissional. O importante é que ela está fazendo dentro do meu salão. E se eu não tenho horário para atender o cliente, gente, o cliente, por mais que ele me ame, ele vai fazer o que? Ele precisa pintar a raiz do cabelo dele essa semana. Ele vai ir aonde? Ele vai ir procurar um outro lugar para fazer essa coloração. Então não é mais fácil para ele
ir no mesmo lugar onde ele já está habituado, que vai usar a mesma marca de coloração, aonde vai estar anotado lá na ficha dele qual é a coloração que ele usa e fazer com outro profissional, do que ele pegar e procurar um outro salão de beleza, chegar num lugar onde ele não conhece, que ele não sabe como que vai ser a recepção, que ele não conhece o profissional. Então, eu fui montando equipe assim, ó, eu não tenho horário, mas o fulano pode. Ai, mas ele faz bem? Sim, faz bem. E não se preocupe, porque eu sei o número da tua cor, tu vai estar usando a mesma marca de coloração e eu tô aqui. Nada vai dar errado. E aí, assim, eu fui montando a minha equipe e fui passando isso para as pessoas. Então, é bem comum, porque eu sei, gente, porque eu sou igual a vocês, a gente que é cabeleireiro e começou sozinho, achar o quê? Que a gente precisa estar com a agenda cheia, né? Então, imagine se eu tivesse esperado eu ficar com a minha agenda cheia de noiva para me montar meu espaço de noiva. Não, gente, eu monto o espaço de noiva, eu divulgo, começo a divulgar, começo a mostrar que tem o serviço para mim ter, né? As noivas. A mesma coisa é na hora de montar a equipe. Eu não vou montar a equipe porque a minha agenda tá cheia, tá explodindo. Não, eu vou montar uma equipe para quê? Para mim poder oferecer outros serviços para os clientes. Porque se sou só eu a cabeleireira, gente, e eu caio ali na rua, tropeço e fico 30 dias com o meu braço sem poder trabalhar, o cliente ele pode te amar, mas ele precisa fazer o cabelo. Aí ele tem uma festa, ele precisa pintar, ele vai procurar um outro lugar. Agora, no momento que você tem outra pessoa que trabalha com você, o que o cliente vai pensar? Não, eu vou lá e eu vou fazer lá com o profissional que trabalha na Cassiane, porque eu já sou acostumada a fazer lá. E aí a Cassiane vai estar lá, vai olhar, né? E é o mesmo produto, e eu já conheço a pessoa, já vi a pessoa lá também e tal. Aí a pessoa vai lá e vai fazer com o profissional que tá com você. Então, primeiro de tudo, a gente tem que começar a abrir, gente, assim, ó, abrir a nossa mente e pensar como empreendedor. E não ficar pensando como cabeleireiro. A pessoa que vai estar ali trabalhando contigo, ela não é teu concorrente, ela faz parte da tua equipe. E você não vai contratar só quando a tua agenda estiver cheia. Se você tem espaço, você já pode contratar pessoas para trabalhar contigo. Agora tem uma outra cabeleireira, agora tem manicure. Eu tenho uma manicure, eu escuto às vezes a pessoa, eu trabalho com uma manicure há 10 anos. Então tá na hora de você colocar outra manicure e trabalhar aí com você. Coloca mais uma, mais duas. Sabe, vai experimentando. Aí eu vejo assim, ó, uma tempestade num copo d'água do tipo, porque eu tentei colocar e a pessoa era muito difícil, não sei o que. Tá bom, será que a pessoa é difícil ou você que não sabia liderar a pessoa? Você que não sabia direcionar esse profissional? Ou se realmente a pessoa era muito difícil, tá bom, beleza, a pessoa era difícil, vai, já começa a divulgar, já contrata outra. Por que isso de desistir? Imaginem uma empresa, uma grande empresa lá que trabalha com, 500 funcionários. E aí em um ano, 250 foram embora. Daí o dono da empresa cruza os braços e diz assim, não vou mais ter funcionário, porque funcionário incomoda, porque funcionário não sei o quê. Gente... Que mundo que vocês vivem? Vocês acham que as coisas são perfeitas? Sim, as pessoas dormem com uma cabeça, acordam com outra, né? As pessoas às vezes, tiram a gente do sério, né? Falam coisas, mas assim, a gente tem que aprender a... não, tá bom. Gente, eu já tive pessoas que chegaram assim pra falar comigo que eu ia levando, assim, né? Que eu ia levando, assim, né? Porque a pessoa trabalhava bem, trabalhava direitinho, mas com a equipe era chato, né, aquela pessoa. E aí, um dia ela chegou pra mim e disse assim, eu vou embora e tal, não sei o que. Eu tava sentada, quando ela chegou pra conversar comigo, eu levantei e eu dei um abraço nela e eu disse assim, vai com Deus, que Deus te ajude, te abençoe, que tu tenha muita sorte, que tu seja muito feliz, sabe? E pronto, e vai. E aí, gente, outras pessoas virão. Então não tem essa de, não deu certo e tal, vou desistir do negócio. Tá, e como que funcionam as contratações? Então, olha só, eu já vou falar sobre isso, tá, gente? Só um minutinho. Então, como que a gente começa? Começa desenhando, gente, qual que é a vaga que você quer. Então, eu tenho um espaço aqui e eu quero
Alguém que trabalhe com estética facial. O que eu quero que essa pessoa tenha? Eu quero que essa pessoa seja formada em fisioterapia, em estética. Ela pode ter só um curso profissionalizante. Qual especialidades? O que eu quero que ela faça? O que eu quero que ela ofereça? Qual que é a idade dessa pessoa? Como que eu quero que essa pessoa seja? Escreve como que você quer, tá? Como que você quer que essa pessoa seja, tá? Qual que seria esse profissional ideal? Quer dizer que você vai contratar o profissional ideal? Não, gente. Mas você desenha o que seria o profissional ideal. Pra quê? Pra quando você for... alguém vem conversar com você, você olha ali, tipo, quais são as características. Eu quero que essa pessoa tenha disponibilidade de estar todas as tardes no salão. Você vai colocar qual característica, o que você espera daquele profissional. Aí vem o profissional de estética lá conversar com você e ele diz assim, não, mas eu não tenho disponibilidade. Eu só tenho disponibilidade na quarta-feira de tarde. Ou, eu venho só se você agendar cliente, daí eu venho aqui atender cliente. Eu, particularmente, esse tipo de parceria, pra mim, de profissional, não serve. Por quê? Porque daí sou eu trabalhando pra pessoa, né? Sou eu lá atendendo meus clientes, oferecendo os serviços daquela pessoa, vendendo pra aquela pessoa, daí eu agendo, né, pra pessoa, ligo e diz, vem aqui atender o cliente. Gente, não é assim também que funcionam as coisas, né? Peraí, tapinha, né, na bunda da pessoa e tipo assim, vamos se mexer. Então, pra mim não serve isso, não. A pessoa que quer trabalhar comigo, tá bom, tu tem que vir, tu tem que estar aqui dentro do salão, tu tem que conversar com as pessoas, tu tem que falar do teu serviço, tu tem que divulgar no Instagram, tem que ser uma via de mão dupla. Não eu ali atendendo o cliente, blá, 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 oferecendo serviço à pessoa na casa dela, lá no Bem Bom, e só vem no meu salão pra atender quando eu faço um agendamento. Então, primeiro de tudo, gente, escreva como que você gostaria que fosse esse profissional. Seja o profissional da estética, seja o profissional do cabelo, seja o profissional da unha. Porque aí, você, quando for recrutar essas pessoas, você vai ver quem que você consegue chegar mais perto daquilo que você idealizou, tá? Pra você. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mentalidade empreendedora. É uma mentalidade que falta, muitas vezes, na gente, que é pensar o seguinte. Eu vejo muitos donos de salões desesperados, do tipo assim, eu preciso de alguém, como se você tivesse, a pessoa que viesse trabalhar fosse fazer uma caridade pra você. Eu preciso muito de alguém pra trabalhar aqui no salão pra me ajudar. Sim, você precisa, tá? Pra aumentar o seu faturamento, pra te ajudar, pra ter mais clientes, mas as pessoas também precisam, os profissionais também precisam de você. Vamos pensar o seguinte, existem muitos salões hoje em dia no Brasil, tá? Se eu não me engano, é mais de 1 milhão só registrado. Mas existe mesmo assim mais salões ou mais cabeleireiros? Existe mais cabeleireiros do que salões de beleza. Então, a pessoa também precisa, tá? As pessoas vão lá, fazem uma faculdade de administração, tá? A pessoa faz uma faculdade de administração e ela vai procurar emprego. Ela vai lá e ela vai entrar dentro das normas daquela empresa, ela vai procurar emprego. E por que no salão de beleza eu vejo os donos de salões, parece que eles estão desesperados pedindo por gentileza para as pessoas virem trabalhar com ele. Por exemplo, outro dia eu ainda estou com uma vaga aberta para maquiador. E aí essa pessoa veio conversar comigo e ela queria me entrevistar. Tipo assim, mas tu tem clientes? Não, peraí, meu amigo, você tem cliente? É óbvio que se eu estou aqui há 16 anos, eu tenho cliente. Mas eu quero saber se você também tem clientes. Então, entendam uma coisa, gente. Vocês precisam, mas não fiquem tão desesperados, tá? Tem muita gente que precisa também trabalhar. E vamos combinar, gente, que hoje, dentro da nossa área, eu digo assim que o céu é o limite, né? Tem uma manicure, as manicures ganham 4, 5, 6 mil reais por mês, um maquiador, 5, 6 mil reais fácil, um cabeleireiro, 8 mil reais fácil, né? Aí você monta um negócio, você tem um estabelecimento, um negócio de beleza, a pessoa chega e ela acha o quê? Que ela tem que te entrevistar? Não é assim. Só que somos nós, donos de salões, e eu não sou contra, gente, cabeleireiro, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Mas eu acho que falta um pouquinho colocar a mão na consciência, às vezes. E a gente precisa ter essa mentalidade empreendedora, então você não se desespere. Eu tenho até a Cleo, que é uma aluna minha,
que eu dei mentoria pra ela e ela fala, tipo, quando eu cheguei pra ela o primeiro dia, nossa, ela parecia assim uma desesperada, pelo amor de Deus, vinha trabalhar comigo, ela pagava um horror, assim, pras pessoas. Eu disse pra ela, calma, não é por aí, você vai quebrar o salão. Calma, não vai desse jeito. Tem até uma live que eu fiz com ela aqui no Instagram que tá salva. Então, você tem que ter essa mentalidade de que sim, você tá precisando. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu tô precisando, mas eu não encontro. E aí eu te pergunto, mas você procurou mesmo? Você divulgou nas redes sociais? Você conversou com outras pessoas? Porque assim, a gente tem que falar até pros clientes, tá? Tô procurando uma manicure, se souber de alguém. Às vezes a minha manicure que eu tenho, que trabalha comigo há 14 anos, foi indicação de uma cliente. Que eu falei pra ela assim, há 14 anos atrás, eu tô procurando uma manicure e tal. E ela pegou e me disse assim, eu tenho uma sobrinha que trabalha numa... Então, fala para os teus clientes, olha só, tô com uma vaga aberta de manicure, se souber de alguém. Tô com uma vaga aberta de depiladora, de maquiagem. Agora tô com uma sala aqui pra parte de estética, se souber de alguém. Fala para as pessoas. Fala para os clientes, coloca no status do WhatsApp, grupos que você participa, coloca nas redes sociais, divulga a vaga, tá? Então não fica assim, não tem. Já procurou? Né? Depois que você procurar, você vai dizer que não tem. Então, ter uma comunicação clara, né, sobre a vaga pra gente montar a equipe. Então, se eu já contratei pessoa de escola de cabeleireiro, sim, já contratei. Aí você começa como auxiliar, né? Essa pessoa como auxiliar e vai treinando a pessoa. Já contratei pessoa que não sabia nada. Que eu vou ensinando ali a lavar cabelo, a preparar o cliente, como que prepara as colorações, daí a pessoa fica do teu lado, vai aprendendo como que aplica, como que faz uma hidratação. E aí, consequência disso, a pessoa vai fazendo por fora, né? Um curso de escova, um curso de mechas, um curso de corte e tal, e vai se formando. Então, ter uma comunicação clara sobre a vaga, né? Deixar bem claro para a pessoa qual que é a vaga. Então, assim, eu preciso de uma pessoa, de uma secretária. Um exemplo, tá? Estou procurando uma secretária. Mas o que faz uma secretária? Porque geralmente as pessoas pensam, vou trabalhar num salão de beleza, de secretária, que maravilha, vou ficar sentadinha lá atendendo o telefone. Não, é muito sério. Eu digo, gente, é o trabalho mais sério do salão. Porque se aqui não funcionar, lá atrás nada vai funcionar. Lá atrás que eu digo é da recepção para trás. Eu digo porque tu tem que atender o telefone, tu tem que atender no WhatsApp, tem que ser atendimentos rápidos, tu tem que abrir a porta pro cliente, tu tem que acertar com o cliente, tu tem que lançar comanda no sistema, tu tem que fechar o caixa. Eu disse assim, o cliente chegou na recepção, tu tem que oferecer um cafezinho pra ele. Então, secretária, e aí assim, lista tudo, O que a pessoa tem que fazer? Ter clareza do que a pessoa tem que fazer. Tudo que você acorda antes com o profissional não fica caro e nem fica difícil pra você, tá? Ainda tenho mais alguns tópicos aqui pra falar com vocês. Vou entrar ali na parte Teve alguém que me fez uma pergunta, né? Foi sobre comissões e sobre como que se paga, né? Os profissionais. Então, na maioria das vezes, tá? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que aonde ela mora, os profissionais não querem trabalhar por comissão, querem trabalhar por carteira assinada. Então, tem lugares que trabalham com carteira assinada, então a gente tem que averiguar, por exemplo, a forma de pagamento, gente? Aí tem uma questão que se fala cultural, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, se eu quiser pagar de carteira assinada uma manicure ou um cabeleireiro, ninguém vai querer trabalhar pra mim, porque as pessoas sabem que por comissão elas ganham mais. Mas eu já tive aluna que me diz assim, aqui todo mundo quer trabalhar de carteira assinada. Então, a gente tem que avaliar essa questão cultural, tá? Mas, geralmente, a gente paga por comissão, semanal ou quinzenalmente, né? E o valor da comissão, que teve alguém ali que me perguntou, inclusive tem até um vídeo que, nossa, eu fui odiada por muitas pessoas quando eu dizia que eu achava um absurdo quem pagava 70% de comissão. O valor da comissão, ele não existe um número exato. Quando o salão de beleza, ele dá todo o material e, por exemplo, assim, ele que dá tinta, ele dá o pó descolorante, ele dá as toalhas, ele dá todo o material, né? E o profissional entra só com a mão de obra e ele paga 70%, sim, é um absurdo.
ele tem muitas chances de quebrar o salão muito em breve. Por quê? Porque esse 30% que fica para o salão, ele tem que ir uma parte para pagar água, luz, internet, secretária. Cada serviço que a gente tem dentro do salão, existe uma porcentagem que corresponde aos nossos custos fixos. Além disso, por exemplo, nesses 30%, imagina que paga 70%. Nesses 30% ainda tem, por exemplo, o tubo da coloração, o oxidante, o shampoo, o condicionador, a higienização das toalhas, que às vezes vai 2 ou 3 toalhas, né? Então, quando o salão dá todos os produtos, realmente pagar 70% vai quebrar. Se não quebrou, vai quebrar. Ou deve estar endividado, né? Agora, qual a comissão certa, né, para pagar? Aí depende, você vai acordar isso com o profissional que vai trabalhar com você. Se você 70% com todo o material do profissional está correto, também acho que não está correto, tá? Então, isso, gente, é na minha opinião como empreendedora, tá? Eu converso com outros empreendedores também que têm salões grandes e eu não vejo ninguém pagando 70%. Por quê? Se o profissional dá o material, daí fica... Eu vou entrar nesse assunto, gente. Eu não queria entrar, porque a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo, tá? Mas vamos pensar o seguinte, tá? Eu, Cassiane, eu investi 300 mil reais pra mim ter um salão de beleza. Eu tenho um salão de beleza que já tem um nome. Muitas pessoas vêm até o salão. Por quê? Porque já vem no salão porque tem credibilidade, né? Eu investi todo um valor. Eu preciso ter um fluxo de caixa para mim manter o salão. A gente sabe quanto é caro, tá? Uma cadeira profissional de corte de cabelo. A gente sabe o quanto é caro um lavatório. Tem um lavatório que custa 18 mil reais. O quanto eu invisto todos os meses, todos os anos com melhorias no meu salão de beleza. Tudo que eu já investi em marketing para o meu salão de beleza. Aí o profissional ele vem com o material dele, né? Então, com a coloração, ele usa a coloração dele e tudo, mas ele usa o meu espaço. Então, eu acho justo 50%, tá? Então, mais do que 50% eu não acho justo. E também, gente, porque assim, ó, lá por miúdos, quando a gente vai colocar tudo na ponta do lápis, a gente vai entender. Por quê, gente? Porque quando a gente fala assim, ó, mas ele dá tudo, então eu vou dar 70%, tá? Mas ele dá tudo o quê? A cadeira, quando quebra, quem é que arruma? Quem foi que pagou 3, 4 mil reais na cadeira? Quem é que paga o aluguel? Quem é que paga o espelho? Quem é que paga a segurança? Quem é que paga a limpeza? Quem é que paga... E daí, quando eu fiz esse vídeo, né, que eu fui, nossa senhora, quase linchada aqui do Instagram, fui cancelada por um monte de gente, as pessoas assim, mas e os nossos produtos são caros? Sim, gente, ter um salão de beleza também é caro. A gente paga imposto, a gente paga o aluguel, a gente paga a reforma da sala... E se é tudo do salão, vem só prestar o serviço. Eu acredito em 35% a 40%. Ai, nossa, que absurdo, 35%, 40%. Sim, vai trabalhar numa empresa, então, tá? Que fatura milhões por ano e ganhar 2 mil reais de carteira assinada, plano de saúde, vale transporte, uniforme, né? E festa de fim de ano e um panetone. Por quê, gente? Qual é a empresa que paga, tá? 35% ou 40% sobre o lucro? Me digam. Trabalhar numa loja de roupa. Trabalhar numa loja de roupa, ganha o salário base, tá? Do comércio. E mais, não é, se eu não me engano, gente, não é 5% sobre a venda. É 1,5% ou 2% sobre as vendas. E aí tem meta para vender 100 mil reais por mês e ganhar 2% mais o salário base do comércio. Vai trabalhar numa loja de roupa. Ah, mas quem sustenta o salão de beleza é quem atende aos clientes. Sim. Vai trabalhar no Magazine Luiza, quem é que vende? São os vendedores. Eu sei, porque o meu marido trabalhou no Magazine Luiza por muitos anos. Trabalhou no Magazine... Eu entro nesse assunto e eu fico tão brava. O meu marido trabalhou no Magazine Luiza por muitos anos. Ele trabalhava, gente, num quadrado, tá? Na parte de eletro, com mais 10 vendedores. E ele tinha uma meta de 120 mil reais por mês. Isso, gente, há 15 anos atrás. E o máximo que chegava o salário dele era 2,5 mil a 3 mil reais.
Pergunta se o Magazine Luiza pagava 30%, 40% para ele. Ah, mas quem vende são os vendedores. Você diz, ah, mas é o cabeleireiro. Sim, gente, mas entendam uma coisa. Nem no salão ele não tem 50%, tá? Nem o salão ele não tem 50% de lucro. Porque a pessoa acha assim, ó, ah, mas eu vou colocar a tinta e 50% vai ficar para ela. Gente, não fica pro salão. O salão tem tudo o resto para pagar. Quando tu faz um serviço ali que tu fez uma coloração e a coloração custou 100 reais, gente, uma parte daqueles 100 reais já vai para pagar os custos. Já vai para pagar os custos fixos. Cada serviço tem o seu custo fixo embutido. Se eu não faço isso, lá no final do mês, eu uso um dinheirão no meu... Entrou um dinheirão no meu salão e eu não sei onde que o dinheiro foi. Foi para pagar as contas, tá? Mas estamos nos desviando, tá? Vamos falar deste assunto numa live, só sobre isso, tá, gente? Desculpa se eu me alterei, né? Então... contrate pelo caráter e treine as habilidades. O que vale aqui? Eu prefiro um profissional que não é aquele profissional top das galáxias, super conhecido, tá? E treinar esse pessoal. E treinar esse pessoal, gente, do que pegar um profissional top que vai chegar no meu salão com o nariz empinado, que vai achar que tudo é ruim, que esse produto não presta, que o que você faz não é bom. Eu prefiro que uma pessoa, né, que tem os mesmos valores que eu, valores de vida, né, valores de profissão, paga um treinamento ou treina mesmo você mesmo, alguém que tem um bom relacionamento com a equipe do que uma estrela, tá? Eu não gosto de estrelismo. Eu não me porto no meu salão como estrela, porque eu acho que eu também não sou estrela, ninguém tem esse direito, tem gente que gosta disso. Eu prefiro muito mais uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece que precisa aprender, uma pessoa onde eu possa treinar, que eu possa incentivá-la, pagar algum curso, algum treinamento, do que ter uma estrela dentro do meu salão, tá? Porque o estrela, ele vai achar que ele sabe tudo, que o nariz dele tá lá em pé, ele é melhor que todo mundo. O dia que ele achar que não tá bom, ele vira as costas e vai embora do teu salão, tá? 30% tá bom? Tá ótimo. Acho justo, tá? Entre 30% e 40%. Então, contrate pelo caráter e treine as habilidades. E treinar, gente, é a palavra de ordem quando a gente está falando de equipe, tá? Então, a gente precisa entender o seguinte. Às vezes, eu tô reclamando. Ai, mas é que equipe é difícil, porque não sei o que. Você tá reclamando, gente, Você tá reclamando do seu papel. Quando eu ouço, né, um dono de salão falando assim, ah, mas é que equipe, porque tem que treinar, porque eu tô cansado. É que nem eu ouvi uma mãe falar assim, ah, eu tô cansada de educar meu filho. Gente, não tem fim. Sim, é cansativo, mas é o teu trabalho. E se você não trabalhar com isso, você vai trabalhar em outro lugar, que você vai ter que fazer isso, alguma coisa a vida toda. E aí você vai me dizer assim, ah, eu adoro ter salão, eu adoro fazer o marketing, mas eu não gosto de treinar pessoas. Tá bom, gente. Tua mãe não te ensinou quando tu era criança, quando tu era adolescente, isso que a gente não faz, só o que a gente gosta? Que é impossível a gente ter um trabalho que a gente vai gostar 100% de tudo que a gente faz? Então, eu gosto de fazer o marketing, eu gosto de fazer as finanças, mas eu não gosto de treinar pessoas, ok? A gente não faz só o que gosta. Às vezes eu vejo donos de salões reclamando disso, porque eu não gosto de treinar a equipe. Gente, aprende. Tudo se aprende na vida, ninguém nasce sabendo. Mas a gente não pode fazer só o que gosta. Vocês acham o quê, gente? Que o dono da van lá, ele faz só o que ele gosta? Que às vezes daqui a pouco o cara não queria estar lá. Nossa, tô cheio de dinheiro, vou ficar com as pernas pro ar e tem que estar lá treinando, fazendo treinamento com equipe, trabalhando finais de semana. É assim, gente, a vida. Tá reclamando do quê? Chega de mimimi, de reclamação. Tem que treinar, tem que treinar. Quer ter salão de beleza? Quer ganhar dinheiro? Quer viver de salão? Vai ter que treinar a equipe. E assim, não vai treinar uma vez e deu. Vai ter que treinar uma vez, vai ter que treinar duas. Quem tem filho vai me entender. Sabe que nem filho? Que a gente fala assim, ó, passa o sermão hoje, né? Semana que... Aí tá, fica um santo. Semana que vem tem que falar tudo de novo. É a mesma coisa. Tá. Auxiliar, gente. Eu gosto de pagar auxiliar com salário fixo,
tá? Por quê? Também vai depender do nível do auxiliar. Teu auxiliar é o quê? Ele sabe aplicar uma coloração sozinho? Ele sabe finalizar uma chapinha? Aí você pode pagar para ele a mesma comissão. Mesmo valor de comissão que você pagaria para outro profissional, mas você vai pagar só sobre o que ele faz. Por exemplo, lá no salão, a pessoa vai fazer... Ai, não posso colocar o óculos que dá. A pessoa vai fazer um corte de cabelo, tá? Então, para nós, interno, a lavagem tem um valor, o corte tem um valor e a escova tem outro valor. O cliente só paga um valor cheio. Então, lá para mim, eu tenho o valor da lavagem, o valor do corte e o valor da escova. Se o meu auxiliar ele já tem capacidade de fazer uma escova sozinho, ele vai pagar sobre o valor da escova daquele corte, vai receber, entendeu? Se é um auxiliar muito iniciante, que ele depende muito de você, ou que ele não trabalha muito sozinho, que ele é aquele auxiliar mais que corta papel, que prepara o produto, que varre o chão, que prepara o cliente, aí a melhor opção é começar pagando um salário fixo, acerta um salário fixo com ele. Porque não tem como você pagar a comissão de cada vez que ele varre o cabelo pra você ali no chão, tá? Então, gente, com isso, pensando nisso, vocês já conseguem começar a pensar em como montar uma equipe para vocês. E se vocês forem ver tudo que eu falei aqui, muito nem foi sobre equipe, foi sobre vocês. Foi sobre nós, sobre a nossa capacidade empreendedora, sobre a nossa mentalidade empreendedora. Taxa de maquininha, pode descontar? Pode descontar também, acordo que você vai fazer com o profissional e vai ser o teu modelo de gestão. Eu, no meu salão de beleza, eu não cobro, tá, a taxa da maquininha. Eu pago essa porcentagem, tem gente o quê? Geralmente quem trabalha com 50%, né, vai ser 50% da taxa da maquininha, tá? Isso tudo vai ser como você vai acordar ali com os teus profissionais. Eu não cobro taxa de maquininha. Gente, quem não estiver inscrito, vai no link da bio e se inscreve, tá? Essa foi mais uma aula de aquecimento para nossa jornada, que vai acontecer 5, 6 e 7 de maio, tá? Quem participar vai receber esse certificado lindo aqui, ó, que vai com o nome de vocês. Precisa estar dentro do grupo do WhatsApp, tá? Para poder, gente, receber os materiais complementares. Eu mandei um PDF ontem para vocês irem preenchendo sobre as aulas, tá? E lá dentro do grupo do WhatsApp, depois da jornada, que vai ser 5, 6 e 7, o que vai acontecer? A gente vai mandar um formulário para vocês colocarem como que é o nome aqui. Tem que falar as três palavras-chave, né? Se estou com a minha agenda com poucos clientes, posso contratar? Me respondam aí, quem estava na live até agora. Se a pessoa está com poucos clientes na agenda, pode contratar, gente? Sim ou não? O que eu falei? Ó, provinha. O que eu falei, gente, até agora? Pode contratar ou não pode? Ó, pergunta aqui, nosso colega. Gente, aqui, ó, o colega perguntou, estou com poucos clientes na agenda, posso contratar? O que eu falei até agora? Posso ou não posso? Vamos lá, digam, quero ver se vocês ouviram. Sim, pode contratar, sim, ótimo. A gente não contrata quando tá com a agenda cheia, a gente contrata para ficar com a agenda cheia, né? Por quê? Porque circula outros profissionais, porque os clientes vão gostar de outros profissionais. Às vezes a pessoa não vai gostar de você, né? Pode contratar sim. A gente está falando de salão de beleza, a gente precisa ter o nosso... Vamos pensar, gente, por exemplo, tá? A pessoa vai lá e abre um restaurante, né? O que ela faz? Ela vai lá, ela monta, né? Ela coloca as mesas. Aí ela diz assim, mas meu restaurante não tá cheio ainda. Eu coloco mais mesa? Claro, coloca mais mesa no restaurante. Vai deixar para colocar a mesa, encher de mesa no restaurante só quando o restaurante estiver cheio de pessoas? Nunca vai encher. Então, coloca sim, pode contratar. Amanhã, novamente, nos vemos aqui às 20 horas, tá? Amanhã é outro tema. Quem já tá lá dentro do grupo, a gente já vai colocando lá os temas, tá? Não esqueçam de imprimir o PDF. E também, por gentileza, vou deixar esta live salva. Vai ali, deixa o seu comentário pra mim saber se a aula foi boa, se vocês gostaram, tá? Então, gostei da aula, foi bom, me abriu minha cabeça. Pode deixar sugestões de temas também, tá, gente? Amanhã eu gostaria de ficar mais, mas infelizmente eu vou sair por um motivo de força muito maior.
Agora, amanhã de manhã não vai ter café com salão, tá? Eu termino a live aqui, gente, vou viajar. Felizmente eu vou para um velório. O pai de uma amiga minha grande amiga, minha melhor amiga, faleceu hoje. Então eu vou para uma outra cidade, volto amanhã pela manhã. Mas amanhã de manhã não vou conseguir fazer o café com salão por conta disso. Mas, novamente, às 20 horas, amanhã estarei aqui. Quais essas palavras-chave? As palavras-chave, não, gente, não tem nada a ver aqui aqui a gente já tá no aquecimento, a gente não tá na jornada, tá? A jornada é 5, 6 e 7 de maio. Nessas 3 aulas que vai ter palavra-chave, tá? Então, aqui não tem palavra-chave, tá certo? Vou deixar salvo, tá? Vou deixar salvo aqui a live para vocês assistirem de novo, tá? Muito obrigada, Ana Paula. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. É o ciclo da vida, mas a gente sempre sente, né? E eu, desde pequena, essa minha amiga, gente, eu vou fazer 40 anos esse ano, né? E essa minha amiga, a gente é amiga desde os 5 anos de idade. Então, desde do prézinho, do meu primeiro dia de pré, ela disse que eu perguntei se ela queria ser minha amiga. E a gente é grandes amigas, melhores amigas. Ela é madrinha da minha filha, eu sou madrinha do filho dela. E a gente tem uma relação muito próxima. Então, vocês pensem que faz 35 anos que a gente é amigo. E eu cresci, né, ali brincando dentro da casa dela, todas as fases da vida. Então, conhecia muito bem o pai dela, né, fazia praticamente parte da família. E hoje ele veio a falecer. Então, por isso eu viajo para outra cidade. Amanhã de manhã não consigo fazer o café com salão, mas amanhã à noite, às 20 horas, estarei aqui novamente, tá? Um beijo no coração de vocês, até amanhã. E vão ali e comentem, tá? A palavra-chave é como se fosse... Comentem o que vocês acharam da aula. A palavra-chave, lá nas 3 aulas da jornada, cada aula vai ter uma palavra-chave, tá? Que eu vou falar durante a aula. Aí no grupo a gente manda um formulário para você. Qual é o e-mail que você quer que mande o seu certificado, como que você quer o seu nome no certificado e quais são as palavras-chave, que serão 3. E daí você preenche, tá? Então não se preocupe que a palavra-chave não é agora ainda, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, uma boa noite, tá? E nos vemos amanhã de novo às 20 horas, tá bom? Não esquece de deixar o comentário ali o que você achou da aula de hoje, tá? Até amanhã!